Olá pessoal, nós estamos aqui para gravar a terceira parte do estudo do Livro dos Espíritos do dia 15 de abril de 2021. Esse grupo de estudo se reúne todas as quintas-feiras às 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, em Bebedouro, estado de São Paulo. E agora, em virtude da pandemia, estamos fazendo os vídeos que são postados nos grupos de estudo. Nós estamos aqui no livro segundo do Livro dos Espíritos, estudando a progressão dos espíritos. E nós estamos na questão número 124. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Sim, existem aqueles que estão no meio do caminho. E é a maioria, no caso do nosso mundo, né, de provas e expiações. Pergunta 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, já foi falado lá atrás que todos chegaremos à perfeição. Mas as eternidades serão mais longas para eles. Por quê? Porque quando nós escolhemos um caminho mais longo, um caminho que nos distancia de determinado objetivo, nós demoraremos mais para chegar. Então, não é difícil de entender. Não existe um passe de mágica em que o espírito que ficou sistematicamente com atitudes, pensamentos maus, que de repente ele fique bom. Não dá. Nós sabemos isso por nós mesmos. Nós sabemos qual é a dificuldade que a gente tem para se livrar de algum defeito. Não é? A gente tenta. É isso. É o processo de melhoramento. Ele é gradativo, ele não é milagroso. E se ele fosse milagroso, não seria obra nossa. Não sendo obra nossa, não teríamos mérito. Questão número 126. Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Veja bem, nessa questão, o Kardec nos representa quando nós atribuímos a Deus atitudes que são nossas, não é? Atitudes que são nossas, atitudes de julgamento. E ele faz essa pergunta e o Espírito de Verdade diz, não, o Deus que é Pai, que é soberanamente justo, que é soberanamente bom, que é Criador, que é causa primária, ele não pode distinguir as suas criaturas. E a questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Já havia sido dada a resposta de que todos somos criados simples e ignorantes. Portanto, todos são criados iguais. Mas, não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade. Não existe algo pré-determinado. Olha, o espírito foi criado, ele vai ter tantas encarnações e aí ele tem que ter melhorado. Não, vai depender da nossa velocidade, das nossas escolhas. Agora, depois que nós falamos do item progressão dos espíritos, nós vamos entrar no item anjos e demônios. Anjos e demônios, que são expressões, inclusive, que a doutrina espírita não usa. Mas lembremos que essa é a primeira obra da doutrina espírita. E o Kardec, ele precisava que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Então, ele precisaria usar essa expressão para, inclusive, ter um parâmetro para explicar. Questão 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são espíritos puros. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Não obstante,
é frequentemente aplicada a todos os seres. Ele diz aqui que naquela época usava-se mesmo muito o anjo mau, né? Que alguém que fosse mau também era chamado de anjo. Hoje as pessoas usam mais como a conotação de bons mesmo, né? Os anjos também percorreram todos os degraus? Kardec perguntou de novo. O Espírito de Verdade respondeu de novo. Percorreram todos. Mas, como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Questão número 130, estamos chegando no finalzinho do nosso estudo da noite de hoje. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Se é errado dizer que Deus criou os anjos, que Deus criou outros melhores, como é que se explica? E aí, a resposta. Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes de existir, já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditam que eles sempre haviam sido perfeitos, não é? E porque também nós, seres humanos, muitas vezes adoramos uma divindade, né? A quem a gente atribui coisas que não conseguimos explicar. E aí, como que essa divindade, esse ser, esse anjo, esse Deus, vai poder ter sido igual a eu? Ele tem que ser bem melhor do que eu. Então, o ser humano tem muito disso mesmo, né? Questão número 131, que é a última do nosso estudo de hoje. Há demônio no sentido que se dá a essa palavra? E a resposta. Se houvesse demônios, eles seriam obras de Deus. Porque Deus criou tudo. Deus é a causa primária, a causa primeira de todas as coisas. A inteligência suprema. Então, se houvesse o demônio teria sido criação de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então, vejamos bem, né? Pensemos nisso. A doutrina espírita, ela realmente nos convida a raciocinar, não é? Por isso a doutrina espírita fala não na fé cega, mas na fé raciocinada. Então, nós colocamos características em Deus que o nosso Pai, o nosso Criador perfeito, jamais poderia ter. Então, não tem sentido que um Deus soberanamente justo crie espíritos para estarem sendo penalizados eternamente. Ou que ele crie um ser que possa ser tão poderoso quanto ele, né? Nós somos criaturas, ele é criador. Não existiu esse tipo de criação. No entanto, nós escolhemos. No entanto, nós, espíritos criados simples e ignorantes, podemos ter usado o nosso livre-arbítrio, podemos estar usando hoje o nosso livre-arbítrio para escolhas que vão gerar como consequência sofrimento, situações muito difíceis e que vão retardar o nosso adiantamento moral, intelectual, tá bom? Então, essa foi a última questão da aula de hoje. Na próxima semana aqui estaremos, se Deus quiser. Até mais. Grande abraço em todos.